Tá aí? Então tá certo. Então, A Naná tá aqui, Marcinha. muito bem, vamos começar. Então, boa noite a todos. Vamos começar pedindo para que o Alex... A live por uma causa muito, mas muito maior, né? Todos aqui me conhecem como Alex Dias. Meu nome é Alexandre Dias. Alex Dias é uma abreviação e é meu nome que eu utilizo profissionalmente também, né? Essa campanha é a conscientização, a prevenção ao Setembro Amarelo, ou seja, é a conscientização, a prevenção ao suicídio, um assunto tão importante, e vocês vão ver dados aqui que revelam essa importância dessa conscientização. Esse é o objetivo principal. É isso aí, Pedro. Se quiser falar Muito bem. coisa... Não, é muito bem, tá muito bem. Então, o Alex Dias é terapeuta de alta performance, né? E ele canta também aqui no Star Maker. E eu convidei ele para fazer essa entrevista, vamos dizer assim, essa exploração desse tema, pela importância, como ele falou. É um tema mundialmente discutido neste mês, o mês de setembro, né? Tem a sua devida importância, por isso que eu falei, não, nós temos que fazer a live e, inclusive, no TikTok também depois nós temos que fazer essa live, né? Para que a gente possa atingir o máximo de pessoas. Você falou sobre o objetivo da campanha, se você quiser falar mais um pouco como surgiu, né, essa campanha, a história dela e a importância dela. Maravilha. Então, Setembro Amarelo, né, essa campanha nasceu lá em 94, nos Estados Unidos, a origem dessa campanha, quando infelizmente um jovem de apenas 17 anos, ele se suicidou. É triste isso, né? E esse jovem, antes de se suicidar, ele deixou uma carta escrita a próprio punho para os seus pais, para que os pais não se culpassem da decisão dele, da decisão consciente e intencional. A maioria dos suicídios, eles são ocasionados de forma consciente e intencional, tá? E esse jovem deixou essa carta para os pais, e foi onde os pais se comoveram, obviamente, depois de passar pela fase, o luto ele é eterno, mas tem um momento que, né? Então passou essa fase e eles resolveram dar um pontapé inicial a essa campanha chamada Setembro Amarelo. E por que amarelo? Setembro porque o acontecido foi no mês de setembro. Amarelo porque o menino chamado... Anotei até o nome dele aqui, ó, Mike M. O Mike M, ele amava a cor amarela. Ele tinha um Mustang que ele pintou, né, com a cor amarela. Ele gostava de escrever post-it amarelo, sabe? Ele amava a cor amarela. Então, por isso, Setembro Amarelo, tá ok? E no Brasil, essa campanha ela foi chegar em meados de 2014 para 2015. Foi quando o pontapé inicial de fato ocorreu. E de lá para cá, todo mês de setembro se trata desse assunto. Muito bem. Tá vendo só? A gente aprende também um pouco escutando a história, né? Como tudo começou e essa iniciativa. E eu quero perguntar para você o seguinte: qual é a importância da conscientização, ou seja, a gente passar essa informação à frente e as outras pessoas tenham conhecimento disso, para que essa campanha funcione
checar aqui, calma aí. Rapaz. Pode deixar sem pedir, pode deixar sem pedir. Deixa eu rolar. Pode. Ah, então tá bom. Olha, bom de estar com o chefe é isso. Não, pode seguir que dá certo. Só para relembrar a pergunta que eu fiz. Eu quero saber de você qual é a importância de nós que estamos aqui acompanhando, aprendendo com o que você está falando, Tá. e as pessoas que estão aqui, de passar à frente esse tema tão importante, né? Qual a importância da conscientização das pessoas, né? É isso. A importância da conscientização, ela se resume em a gente ter a consciência, nós, eu, Pedro e todos que estão aqui presentes, se conscientizar de pedir ajuda. Esse é o lema, inclusive, pedir ajuda, tá? Pedir ajuda. Só que é o seguinte, se a gente ficar com toda essa informação que eu vou aqui replicar para vocês, entregar o meu melhor para vocês, se a gente ficar com essa informação só para nós, vocês concordam que isso seria uma forma egoísta? Sem dúvida. Então, a conscientização é o que? É compartilhar geral. Antes de você entrar aqui, Pedro, eu estava falando, não tem que só convidar pessoas do app, tem que convidar a família, amigo, a pessoa que você ama. Quem está precisando, né? Quem está precisando, Também. Exatamente, entendeu? Então é ter essa conscientização de pedir ajuda, E uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês são alguns sinais que dá para É isso que eu ia perguntar agora. que dá pra gente observar. Qual é? Eu acho até importante você citar isso com mais ênfase, porque eu acho que isso é uma coisa importante de se dizer para que nós fiquemos atentos aos sinais ao nosso redor, né? Maravilha. Então a pergunta que eu ia fazer é quais são os principais, que eu sei que tem vários, sinais de alerta. Maravilha. Então, os principais sinais de alerta que a gente tem que ficar, antenado ao nosso redor. Quem está tendo esses tipos de sinais, né? Eu fiz uma apresentação, inclusive, quem quiser depois pode me chamar no privado. Vou até abrir um parênteses aqui. Quem tiver alguma pergunta, fica à vontade para mandar no privado, que após a live eu vou responder todo mundo. Se necessário, a gente abre um espaço no final também aqui da live para perguntas e respostas, tá ok? Então, eu fiz uma apresentação aqui bem bacana para todos vocês. Então, os principais sinais de alerta para identificar esse risco, né? Quais são? Então, primeiro, reconhecer esses sinais é o primeiro passo para ter apoio. Então, fique atento, fique atenta a essas manifestações que eu vou falar aqui. Primeira delas, mudança bruscas de comportamento, alterações significativas de humor, isolamento social, perda de interesse em atividades que antes era prazerosa e agora já não é mais, né? Um outro sinal, a verbalização de ideias suicidas, comentários diretos ou indiretos sobre querer morrer, sobre não querer existir mais. Até arrepia, né? Esse assunto arrepia, pessoal. Consciência. Importante. Consciência, né? Pessoas que falam que é um fardo, ela se sente um fardo, sabe, para os outros. Pessoas que falam de despedidas, e tudo isso são sinais. E o último aqui que eu tenho para compartilhar com vocês são comportamentos autodestrutivos. Então, a pessoa que aumenta o uso de álcool, a pessoa que aumenta o uso de drogas, substâncias
substâncias químicas, né? Tudo que leva a conduta de risco. Abandono do cuidado pessoal. Você percebe que a pessoa está desleixada, não toma banho, não se cuida. Tudo isso são sinais para a gente ficar atento, conscientização, né? Pessoas que ficam organizando assuntos pendentes, falando de testamento, falando de doações, tudo isso. Esses são os principais sinais para que todos Como é essa que você falou aí que eu não entendi? Pessoas que ficam organizando assuntos pendentes, falando de testamento, doações. Doações. Tá, entendi. Mas esses são sinais alarmantes, né? Porque na verdade, por exemplo, vou até perguntar para você, é uma pergunta, não é uma afirmação. Tem pessoas que dizem assim: mas fulano fez isso, fulano nunca deu sinal, de uma hora para outra. Isso existe? Olha, o que acontece? Eu vou explicar um pouquinho mais, né? Para a gente entender como que do ponto zero até chegar ao ponto do suicídio. Eu vou explicar isso aqui, vou tentar detalhar da forma mais simples e óbvio, pelo tempo, superficialmente, para vocês entenderem. Lembrando que antes de explicar, vocês podem, após a live, entrar em contato com ele, depois ele vai passar o telefone aqui, né? O e-mail, não sei como é que é, e para vocês tirarem mais dúvidas com relação ao assunto, com mais profundidade, porque aqui é como ele falou, nós iremos fazer num tempo, então ele vai explicar o máximo de informações possíveis, mas em determinado tempo. Vamos lá. Isso. Então, respondendo a sua pergunta, muitas pessoas sentem vergonha. Tem vergonha. Eu tenho vergonha de falar que eu tenho depressão. Eu tenho vergonha de falar que eu tenho ansiedade. Eu tenho vergonha de falar dos meus medos, dos meus traumas abusivos, quando infância. É o medo, é a vergonha de falar da minha autoestima baixa. Eu tenho vergonha de falar que o meu relacionamento não está legal. Eu não sei como sair, eu não sei o que fazer. Entende? Então, eu resumo a essa palavra: vergonha, sabe? Muito bem. E tem outra pergunta. Ele falou os sinais. Agora a pergunta que eu vou fazer: como a gente identifica? Não, a identificar você já explicou. Como lidar? É isso que eu ia dizer. Com esses sinais. Quando você percebe que pode ser isso. Porque eu acho que todo mundo tem essa dúvida. Tudo bem, eu identifiquei os sinais. A partir daí, eu sei que tem que procurar um profissional, né? Mas eu digo a família ou quem é próximo. Como agir? Tá, vamos lá. Eu vou explicar aqui para vocês, entendendo um pouco sobre o suicídio, tá ok? É importante a gente partir desse ponto. O suicídio no mundo, 90% do suicídio no mundo está ligado diretamente à saúde mental. 90% está atrelado à saúde mental, tá ok? E a maior questão mental é a depressão, é o maior. A maior questão do suicídio, dentro desses 90%, o maior sintoma é a depressão, tá? Então esses transtornos, eles estão ligados à saúde mental. Isso é importante. Agora, olha isso daqui, pessoal, que impactante. Quando a gente fala dos nossos jovens, a morte de jovens hoje no Brasil
jovens de 15 a 29 anos. A quarta causa da morte de jovens de 15 a 29 anos é devido ao suicídio. E aí? É um assunto importante de trazer para a consciência. Quantos pais, quantas mães nós temos aqui na live? Muitas. Entende? E você sabe me dizer a que se deve esse dado tão alarmante, né? Porque uma coisa é uma porcentagem pequena. Esses dados que você falou aí é uma porcentagem alarmante. E se preocupar. A que se deve isso? Por que antes não era assim, ou antes era assim, e hoje está sendo? Você tem uma explicação para nos dizer? Olha, Pedro, essa pergunta que você fez é maravilhosa, porque eu trato de diversas pessoas. Aliás, eu tenho terapeutas que são meus clientes. Eu tenho psicólogos que são meus clientes. Eu tenho pastores que são meus clientes. Eu tenho bispos que são meus clientes. Eu tenho padres que são meus clientes. Então eu atendo todo tipo de pessoa que faz isso aqui, ó, que respira, entende? Geral. Inclusive eu, que sou terapeuta, também preciso de terapia. Ou vocês acham que eu sou Superman? Quem achou isso está enganado. Todo ser humano deveria fazer terapia. Terapia é vida, terapia é apoio, terapia é ter a consciência de pedir ajuda. Mas eu vou explicar agora uma coisa importante. Anota, se quiser anotar, anota. Eu de vocês anotaria. O que eu vou falar é informação valiosa. Tá ok? Então vou começar. Todo problema, se não todo problema, a maioria dos problemas do ser humano, se não todos, são voltados a 3 pilares. Todos os problemas de um ser humano, se não todos, a maioria, é voltado a 3 pilares. Primeiro pilar, pilar financeiro. Segundo pilar, saúde. Terceiro pilar, harmonia familiar / relacionamentos. Eu desafio vocês a me falar algum tipo de problema que não se enquadre dentro desses 3 pilares. Eu até hoje não vi. E aí, quando eu tenho um problema desses 3 pilares, quando eu tenho um problema desses, esse problema ele vai ganhando uma proporção. Esse problema ele vira o quê? Um sofrimento. O problema ele vira um sofrimento. E esse sofrimento, quando a gente vai começando a não enxergar mais a luz no fundo do túnel, quando a gente começa a não enxergar mais possibilidades, isso desencadeia, isso desenvolve sintomas voltados diretamente à saúde mental. E que tipo de sintomas? Alguns que eu já falei: depressão, ansiedade, traumas, questões de luto. Tá ligado a quê? Luto. Onde está ligado? Relacionamento. Eu perdi um ente querido. Isso gera um sofrimento absurdo. Eu perdi a minha mãe. Eu estava palestrando para 300 pessoas. Minha mãe era meu braço direito. No meio da palestra,
ela teve um aneurisma. Com 56 anos, foi. É fácil? Claro que não. De forma alguma. Perder uma mãe, perder um filho, um esposo, uma esposa, um ente querido, não é fácil. Por isso que isso é bíblico. O ser humano, ele precisa do outro ser humano. Não tem como a gente viver sozinho, isolado, numa caixinha blindada. Não tem. Então, retomando, problemas voltados a esses 3 pilares gera sofrimento. Sofrimento gera sintomas. E quando eu vejo que esse sintoma não tem solução, é quando a pessoa toma a decisão consciente, de forma intencional, de infelizmente tirar a sua própria vida. Então a conscientização é: se precisar, peça ajuda, espalha isso geral, observa os sinais que a gente falou aqui. Quem quiser essa apresentação que eu fiz, é só me chamar no privado. Se eu tiver que ficar a madrugada toda aqui passando para todo mundo, eu passo. E tem uma coisa importante, compartilha geral. Tem uma coisa importante a se dizer: todo problema, quando ele é identificado no início, todo problema, o tratamento é mais eficaz, né? Seja qualquer doença que for, ou qualquer problema que você tenha, né? Então, se você buscar resolver logo de início aquele problema que pode se tornar algo mais grave, pode ser mais bem resolvido. Então, o que nós estamos aprendendo hoje aqui com isso, e vamos passar à frente, é para que os sinais sejam identificados na sua origem, no seu início, para que não seja preciso remediar, mas sim prevenir. Por isso a importância. Mas eu fiquei muito curioso para saber, você acabou falando bastante, muito bem, mas sobre a pergunta que eu fiz para você o seguinte: a que se deve a razão? Você deve saber mais ou menos a que se deve. Uma pergunta: há dados de que essa prática começou a ser feita pelos jovens de maneira mais elevada agora? É uma pergunta. Ou antes, até mesmo da internet, porque agora tudo ficou mais, né? Tudo está na cara. Se aconteceu uma coisa lá nos Estados Unidos, na Turquia, você sabe na hora, né? A que se deve isso? É importante diagnosticar também. O que acontece eu não preciso falar aqui que o mundo, ele mudou, certo? A evolução chegou. Há 25 anos atrás, a gente não tinha acesso, não era todo mundo que tinha acesso à internet e computador. Então, a resposta para essa pergunta, Pedro, muito bem colocada por sinal, a resposta para isso é o quê? Tem pessoas que falam para mim, principalmente pessoas mais velhas, da terceira idade, fala: Alex, para, meu, que negócio de terapia, que frescura é essa, meu, que frescurinha, na minha época terapia era cinta, era chicote, Tem muito disso mesmo, era balinha verde, era chinelo havaiana, que é isso de terapia, que frescura é essa? Sabe qual é a resposta que eu dou? Eu amo pegar essas pessoas, porque eu mastigo elas. Eu falo: meu amigo, você tem razão. Na época, o chinelo, a havaiana, a cinta, resolvia. Quem aqui com 40 anos mais teve amigos na infância com autismo, com TDAH,
Quem? Difícil. Eu nunca conheci. E hoje adultos de baseada sendo diagnosticado com autismo, com TDAH. Crianças então virou normal. O meu filho foi diagnosticado com TDAH. O nosso cérebro, a resposta está aqui. O cérebro humano, ele não foi preparado para esse bombardeio de informações. O cérebro humano não foi preparado para receber esse bombardeio de informações. Está aí o caos de tudo. Tem muita gente Tá aí falando aqui. o caos da doença, né? Desses sintomas da moda, que é a depressão, a ansiedade. É isso. Tem muita gente falando aqui o seguinte, está muito boa a explicação. Certo. Mas, de fato, o que fazer nos momentos de crise? Porque antes da pessoa cometer esse tipo de coisa que nós estamos falando aqui, tem os sinais que você falou, né? E vamos dizer assim que os sinais de crise estejam sendo identificados. O que fazer? É a pergunta da maioria do pessoal que está acompanhando aqui. Eu não ia perguntar, eu ia esperar o final, mas agora, como estão perguntando muitas pessoas, acho interessante você responder. Legal, bacana. Eu vou falar. Um dos antídotos possíveis é a terapia. Quando a gente fala de terapia, a gente tem mais de mil linhas terapêuticas. A minha linha de terapia, ela é voltada para a terapia de alta performance, que ela é baseada na identificação das travas mentais. Depois que eu identifico as travas mentais de uma pessoa em um único atendimento, eu entro com a reprogramação mental e o controle emocional. Só que a gente depende de um terceiro ponto, que é o mais importante. Sabe qual é? A tomada de decisão. E infelizmente, decisão é algo que eu, Alex Dias, não posso tomar por ninguém aqui. Assim como ninguém consegue tomar uma decisão por mim. Eu, como terapeuta, eu ajo como um instrutor. Eu incentivo, eu encorajo, eu estendo a mão, vem, segura aqui, vem comigo. Eu tenho muitos clientes que falam, eu quero parar, eu quero desistir. Tá bom. Sabe o que eu faço? Eu insisto, porque eu estou tratando de uma vida, entende? Então, a terapia de alta performance, ela é baseada nesses 3 pilares: identificação das travas mentais, reprogramação mental e controle emocional, onde eu ensino a pessoa técnicas e a decisão. Eu posso até ensinar uma técnica aqui geral, se o tempo Antes permitir. de você ensinar a técnica, eu queria acrescentar 2 coisas. Você disse se isso é necessário ou se não. Eu acho que é muito importante nesses momentos a escuta ativa do problema. Sim. E a empatia. Porque eu acho que às vezes a gente quer, a pessoa está com um problema e vem até nós, e eu falo por mim mesmo, eu canso de fazer isso. E aí, quando a pessoa vem dizer o problema, ao invés de nós escutarmos primeiro, né, ou pelo menos só escutar, a gente quer falar, quer doutrinar, quer ensinar.
fazer a escuta, né? Ter a empatia de ficar com a escuta ativa. Não é escutar e a pessoa falou para você, mostrou e você, pronto, entrou no ouvido e saiu no outro.